Olá, boa noite. Boa noite, família Marita. Que nós já temos aqui na nossa sala, na nossa live de hoje. Nossa primeira live da semana. Olá, boa noite. Quem já está aqui comigo? Já vi que tem algumas pessoas, mas ainda não apareceu o seu nome aqui para mim. Vamos compartilhando, vamos convidando os nossos clientes, os nossos amigos para estar participando conosco hoje da nossa primeira live da semana. Oi Marilice, boa noite, seja bem-vinda. Oi Zezé, boa noite, seja bem-vinda. Oi Flávia, boa noite Flávia, seja bem-vinda à nossa live. Prazer ter todos vocês aqui conosco. Hoje é a nossa primeira live da semana, né? De muito treinamento, primeira live de muitos ensinamentos, muita novidade que a gente tem para trazer para vocês. Enquanto os demais participantes vão entrando aqui, compartilhe a nossa live, marque os seus amigos, marque aquele cliente que sempre pergunta para você o que eu faço para ter mais saciedade, como eu consigo controlar mais a minha compulsão. Então é o momento de você convidar e marcar esse cliente aqui. Se ele não puder participar da live agora, depois ele vai ser notificado e pode estar assistindo tanto pelo Facebook quanto pelo nosso canal do YouTube, no canal T20. Então compartilhe que dá tempo de você convidar. Bom, oficialmente boa noite, sou Elisângela Lins, uma das treinadoras Marita Network. E hoje nós vamos falar sobre como moderar a nossa compulsão, como moderar a nossa forma de alimentação, como se sentir mais saciado, que é a procura de muita gente. Muita gente fala, que tipo de alimento, o que eu posso tomar, que tipo de produto eu posso utilizar que vai me ajudar a dar mais saciedade, que tipo de produto, quais são os alimentos da Marita, quais são os alimentos que eu posso consumir que vão estar me auxiliando no processo de saciedade, que vai me auxiliar de comer de uma forma moderada, de uma forma mais tranquila e também gradativamente ajudando no processo de eliminação de peso, que a grande maioria procura, né? Quem quer se sentir mais saciado, automaticamente também quer reduzir peso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender com relação à saciedade, que a gente precisa ter um controle hormonal. Como assim? Ele tem a ver com controle hormonal? Sim, a gente precisa ter o equilíbrio entre os hormônios que promovem maior sensação de fome e os hormônios que promovem uma maior sensação de saciedade. E a gente vai entender sobre isso agora. Então, a saciedade, para a gente entender de uma maneira mais prática, é quando o nosso cérebro diz para você, olha, chega, eu não quero mais, eu estou extremamente saciado. Então, é mais ou menos assim, quando você está se alimentando, você está num exemplo, num churrasco e trazem aquela sua melhor carne que você mais gosta e você já comeu o suficiente, fala, não aguento mais. Então, a saciedade é essa informação que o cérebro passa, que você já está saciado, que ele não quer mais. O hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, né, uma região do nosso sistema nervoso central, é ele quem coordena essa sensação de fome e essa sensação de saciedade. Então, precisa estar em equilíbrio, né? Essas duas informações que são transmitidas, que são coordenadas pelo hipotálamo, se não houver equilíbrio, se houver uma inflamação, se houver uma desordem no nosso hipotálamo, alguma delas vai estar em desequilíbrio. No caso, tem o processo, o contrário da compulsão alimentar, daquelas pessoas que comem e não conseguem se sentir saciado, também temos o processo chamado de caquexia, que o que acontece? As pessoas às vezes não têm vontade de comer, não conseguem comer e acabam até mesmo ficando doentes. Então precisa ter esse controle hormonal, esse equilíbrio, né, essa homeostase no nosso hipotálamo.
Então, quais são os hormônios, antes da gente falar dos alimentos, quais são os hormônios que promovem o aumento da nossa fome? O principal hormônio responsável pelo aumento da nossa fome chama-se grelina, e a grelina ela é produzida no nosso estômago. O segundo hormônio, também responsável, que é para promover o aumento da nossa fome, é o cortisol. A gente já falou sobre o cortisol numa outra live, depois você pode procurar no canal também. O cortisol ele é produzido nas adrenais, então esses dois hormônios, o aumento da grelina produzida no nosso estômago e o aumento do cortisol, favorece que a gente tenha mais picos de fome, que a gente tenha uma fome constante. E quais são os hormônios que nos auxiliam a diminuir a nossa fome? Nós temos, são vários hormônios, mas existem três principais. A leptina, que é o principal, a adiponectina e um terceiro hormônio chamado de CCK. Esses que precisam estar em equilíbrio mais ainda para que possa diminuir a nossa fome, para que a gente sinta mais a sensação de saciedade. E diante de alimentos, antes da gente falar dos nossos produtos, que também são alimentos, que tipo de alimento que eu devo ingerir para auxiliar nesse processo, para eu comer de uma forma moderada, para eu ter mais saciedade? Principalmente a alimentação baseada em proteínas e lipídios. Proteínas e lipídios, elas têm uma capacidade imensa de estimular o processo de saciedade, né? O hormônio, principalmente o hormônio chamado glucagon. E esse hormônio que favorece a nos dar essa sensação de saciedade. O contrário acontece quando nós ingerimos muito carboidrato. Muitas pessoas pensam que estão se alimentando ali de carboidrato e que vão saciar a fome. Já aconteceu com você de você comer, um exemplo, comer um pão e depois de poucos minutos você está com a sensação de fome? Então, porque toda vez que você ingerir um carboidrato, ele precisa estar associado a uma proteína ou a um lipídio, né? Uma proteína, uma carne, ovo ou um lipídio, uma manteiga, um tipo de óleo, para que aconteça essa associação, para que você se sinta mais saciado. Então, a gente precisa entender um pouquinho como a gente contribuir na questão da alimentação. E primordial, promover a saúde da nossa microbiota intestinal. Esse é o ponto-chave para que a gente possa ter uma boa saciedade, para que a gente possa ter uma boa saúde, porque quando nós temos uma microbiota forte, uma microbiota saudável, automaticamente nós seremos pessoas saudáveis, porque tudo vai ser absorvido da forma correta e toda a funcionalidade do nosso organismo vai trabalhar de uma forma correta. Então, a nossa microbiota, ela precisa ser alimentada. Por isso, nós fazemos uso de probióticos, né, que é a própria bactéria em si, bactérias boas, e o prebiótico, que é o alimento dessas bactérias. Nós temos nos nossos intestinos as nossas bactérias, são as nossas bactérias boas, né, que nos fazem bem. A quantidade que tem no nosso intestino é 10 vezes maior do que a quantidade de células do nosso organismo. Então, para vocês terem uma noção o quanto é importante a gente cuidar da nossa microbiota intestinal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos alimentos na nossa empresa que nos auxiliam nesse processo de saciedade. Não só no processo de saciedade, como atende a questão das fibras, dos prebióticos, e auxiliam também no processo de emagrecimento. Falando primeiramente do nosso carro-chefe, o nosso Café Marita 3.0, o primeiro café funcional do Brasil com registro da Anvisa, mas eu quero falar especificamente de dois ativos, na verdade, presente no nosso Café Marita 3.0. Um deles, que eu não poderia deixar de falar, é o psyllium. O psyllium é uma fibra, né, uma fibra alimentar que age diretamente no metabolismo de ácidos graxos e da glicose, auxiliando na absorção, na inibição da absorção de gorduras, na absorção de carboidratos, favorecendo também
no processo de diminuição da glicose na nossa corrente sanguínea, auxiliando também para diabéticos. Mas o principal, o nosso psyllium, ele tem uma tecnologia de microencapsulamento. O que significa isso? Ele é microencapsulado dentro da sua própria fibra e é uma fibra solúvel. Ele tem uma capacidade de expansão dentro do nosso organismo. Quando você toma o café Marita 3.0, dentro de 20 a 30 minutos há uma expansão desse psyllium. Ele tem uma capacidade de expansão chamada de mucilagem, forma um gelzinho viscoso dentro do nosso estômago. E esse gelzinho absorve, ele vai englobar todas as partículas dos alimentos que nós ingerimos e vai inibir a absorção de carboidratos e a absorção de gorduras. Quando for enviado para o nosso intestino, porque o psyllium ele não é absorvido, ele é levado para o nosso intestino absorve somente a porção gradual, o que é em excesso é eliminado. E essa capacidade que ele tem de expansão, ela estimula o nosso movimento intestinal, ela nos dá muito mais saciedade. Falando do hipotálamo, lembra que a gente comentou que o hipotálamo, ele que é o responsável por coordenar a nossa fome ou a nossa saciedade? O nosso hipotálamo precisa estar, digamos assim, perfeitamente saudável. O café 3.0, ele tem essa capacidade anti-inflamatória pela presença da Garcinia mangostana, que auxilia na desinflamação do nosso hipotálamo. O nosso hipotálamo vai trabalhar da maneira que ele precisa trabalhar. O que vai acontecer? Ele vai desinflamar o hipotálamo, com isso vai favorecer a oxigenação do nosso cérebro, vai ter uma melhor circulação sanguínea, melhor fluxo sanguíneo, então o nosso cérebro vai trabalhar de uma forma melhor, passando todas as informações dessa sensação de saciedade ou da sensação de fome. Então, o nosso café Marita 3.0, ele auxilia não só na saciedade, são vários outros benefícios, mas hoje a gente está falando especificamente da questão da moderação, dos moderadores para auxiliar na alimentação. Então, o café 3.0, você tomando de 20 a 30 minutos antes das principais refeições, você, além de estar inibindo a absorção de carboidratos, estar inibindo a absorção de gorduras, você vai estar se sentindo mais saciado e não vai ter aquela compulsão na hora da alimentação. Então, qual que é a forma de uso? Uma colher de chá ou uma colher dosadora do pó do café 3.0 em até 250 ml de água, de 20 a 30 minutos antes das principais refeições. Se você quer receber os benefícios do café, você vai utilizar 2 vezes ao dia. Se você quer receber, além dos benefícios, o auxiliar no emagrecimento, você vai consumir 3 vezes ao dia. Vai ter muito mais saciedade, fora todos os outros benefícios, com ação antioxidante, tem ação diurética, melhora a nossa flora intestinal, diminui o colesterol ruim, aumenta o bom colesterol e vários outros benefícios. E falando de saciedade, de se sentir saciado, de estar bem nutrido, nós temos também o nosso cappuccino fit, maravilhoso, delicioso, uma bebida maravilhosa, à base de leite de coco liofilizado, que é uma exclusividade Marita, café gourmet, erva mate, cacau, colágeno hidrolisado, fibras, estévias e xilitol. Cada dose, dentro de uma porção de cada dose do nosso Marita Cappuccino Fit, que é rico em colágeno, nós temos 3,2 gramas de proteínas de colágeno por dose. Isso promove muita saciedade, você vai se sentir muito mais saciado, você não vai ter aquela compulsão alimentar por estar comendo fora de hora, aquele desejo de estar comendo fora de hora. E também ele é uma fonte de fibras. Em cada dose nós temos 3,1 gramas de fibras por dose. As fibras nos auxiliam na nossa saciedade, nos auxiliam também no nosso processo da nossa microbiota intestinal. E a polidextrose, que é a mesma fibra, né, o mesmo prebiótico presente na nossa Marita Life, no nosso suplemento mastigável, que vai alimentar, vai favorecer o alimento da nossa flora intestinal, deixando a nossa flora intestinal
muito mais saudável. Qual que é a forma, qual que é o melhor horário que eu posso consumir o Marita Cappuccino Fit? Naquele momento de compulsão. Sabe quando você quer comer alguma coisa, mas não sabe o que você quer comer? Ao invés de você fazer uma ingestão calórica de um alimento, né, de comer alguma coisa que vai estar causando muitas calorias, vai estar trazendo muitas calorias ou gorduras, você vai estar se alimentando de um alimento delicioso, super saudável, já vem adoçado com stevia e xilitol, e o seu organismo agradece, porque você está cuidando da sua saúde, promovendo saciedade e também alimentando a sua microbiota intestinal. Qual que é a forma de uso? 2 colheres de sopa em até 100 ml de água, de preferência morninho ou quente, porque o leite de coco ele dilui melhor em substâncias mais quentes, né, de morno a quente, e para que você possa estar consumindo no horário que você desejar, naquele momento onde você sente mais compulsão alimentar, ou você já fez o jantar, já jantou e está tarde da noite, então você toma o Marita Cappuccino Fit ou um lanche da tarde no melhor horário, mas em substituição a uma refeição, um lanche que você for fazer fora de hora, ok? E falando de alimento saudável, e falo, né, que na nossa empresa nós só temos alimentos saudáveis, um mais maravilhoso que o outro, nós temos os nossos suplementos mastigáveis Marita Life. Marita Life foi desenvolvida baseada na dieta mediterrânea, que é a dieta que promove longevidade, saúde e qualidade de vida. Mas por que a gente vai falar de Marita Life agora, falando com relação à saciedade, ao controle, à moderação na nossa alimentação? Os nossos suplementos mastigáveis Marita Life, né, um suplemento vitamínico rico em ômega 3, vitamina A, vitamina E, vitamina D, que é um pré-hormônio, e fibras. Falando das fibras, uma porção nutricional de 4 suplementos, de 4 balas Marita Life, que é a recomendação diária mínima para que você receba os benefícios, tem 10% de fibras alimentares. Que fibras são essas? Pectina e polidextrose, que é um prebiótico. O prebiótico é o alimento das bactérias que auxiliam na nossa microbiota intestinal. É ele que vai, a polidextrose, o prebiótico que vai auxiliar a nossa saúde, que vai ser o alimento bom para essas bactérias poder aumentar e melhorar a nossa microbiota. Então essas fibras solúveis, elas têm uma alta capacidade também de formar esse gel viscoso e essa ação positiva na nossa microbiota, também promovendo a regulação do nosso trânsito intestinal, porque a nossa saúde ela começa no nosso intestino. Então o intestino precisa estar saudável para que a gente possa também receber todos os benefícios, tanto de absorção de nutrientes e todo o bom funcionamento do nosso organismo. As fibras, tanto a pectina quanto a polidextrose, elas têm uma rápida eliminação. Quando você consome, essa eliminação das balas, né, das fibras, elas têm essa rápida eliminação auxiliando no controle da glicemia e da insulinemia, que vai retardar a absorção dos carboidratos. O que isso vai acontecer? Por isso que ela auxilia também nos processos contra a diabetes. Para pessoas que sofrem com problemas da diabetes, ela auxilia nesse processo, fazendo esse controle glicêmico. Ela diminui a absorção de gorduras no nosso intestino, isso também favorece a redução tanto do colesterol quanto das calorias ingeridas por refeição. E elas, por serem ricas em fibras, nos dão muito mais saciedade. Hoje a gente não vai falar de todos os ativos que tem o ômega 3, que são os ácidos graxos essenciais para o nosso organismo, que não produz, mas precisa ser suplementado, mas falando especificamente das fibras que promovem saciedade, que nos dão saciedade. Qual que é a melhor forma de uso? Se você quer apenas receber os benefícios de tudo que a gente falou aqui, que a gente sabe que são mais de 60 benefícios da Marita Life, você vai consumir até 4 unidades ao dia. O melhor horário que você quiser, sempre acompanhado de um belo copo de água.
Mas se você quer promover muito mais saciedade, você quer tirar aquela sensação de compulsão, de vontade de comer um doce ou de comer fora de hora, então a indicação é que você chupe 2 balas, né? A gente fala balas, é um suplemento mastigável. Vou até abrir aqui para mostrar para quem não conhece. Elas vêm embaladas assim. Aqui só para eu não tirar, para não colocar a mão. Cada uma. Você vai consumir de duas balas de 20 a 30 minutos antes das principais refeições, sempre acompanhado de um belo copo de água. Por que isso? Próximo às refeições, porque as vitaminas presentes na Marita Life, as vitaminas são lipossolúveis e elas se tornam muito mais biodisponíveis na presença de gorduras. Então, por isso é importante você consumir próximo às refeições. Consumiu 2 balas, um belo copo de água de 20 a 30 minutos antes do café da manhã, 20 a 30 minutos antes do almoço, de 20 a 30 minutos antes do jantar. Você vai estar suplementado com todas as vitaminas que nós comentamos anteriormente, mas vai estar se sentindo saciado e também alimentando a sua microbiota. Então, esses 3 alimentos, Café Marita 3.0, Marita Cappuccino Fit e Marita Life, suplemento mastigável, são 3 alimentos aliados para promover saúde, para promover muita saciedade, consumidos nos horários que nós indicamos, consumidos da forma que nós indicamos, promover saciedade, promover a melhora da desinflamação do nosso hipotálamo, da oxigenação do nosso cérebro e também promover a nossa saúde da nossa microbiota intestinal, ok? Então, se vocês, não sei se vocês fizeram alguma pergunta, a internet deu uma queda aqui de energia. Bom, se acaso vocês fizeram alguma pergunta e eu não vi aqui, depois eu respondo nos comentários cada um de vocês. Quero parabenizar a todos por estarem aqui conosco na nossa live. Desejar a todos uma excelente noite e nos vemos na próxima live. Até mais!